Transformemos isso em: isso vai ser a melhor coisa que já me aconteceu. Eu vou ser melhor por causa disso. Eu vou ser uma pessoa melhor, um pai melhor, um marido melhor, seja o que for, né? You gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Isso precisa estar no topo de tudo que faz em sua vida. Seja tentando trabalhar em seu negócio, suas finanças, seu relacionamento, saúde. Se você não acreditar que é bom o suficiente se sua mentalidade não estiver lá, você será limitado aonde está. Uau! Você sempre sentiu que o seu mindset era bom o suficiente? Nunca pensei na minha mentalidade antes disso tudo. Sério? Então é que isso... Mas você criava resultados extraordinários nos negócios, múltiplos 7 dígitos, best-seller, tudo mais. Dr. Phil, todos os programas diferentes que você esteve várias Isso vezes. tudo parece ótimo. E eu tô pensando, uau, isso é muito bom. É incrível. Quem é essa? E do outro lado disso, eu estava no Dr. Phil. E quando estava no Dr. Phil, consegui meu próprio tempo de horário nobre na ABC. Você nunca viu, porque eu assinei o contrato, gravei e foi arquivado. Me tirou da TV. E eu nunca vi. Você não sabe sobre o meu primeiro livro porque vendeu 1000 cópias. O livro antes nem sequer foi lançado. Eu tive que dar 50% para o meu sócio me deixar em paz, porque ele ia ser dono de tudo que eu fizesse pelo resto da vida. Você não vê as quase falências. A realidade é que não foi o Dr. Phil ou o New York Times que me deram a mentalidade. Não crescemos quando as coisas estão fabulosas. Isso é o que tendemos a olhar. Mas as coisas que me levaram a esses lugares foram todos os desafios pelos quais passei ao longo da minha vida. Isso foi o que criou isso. E eu nunca pensei na coisa da mentalidade até depois do que esse livro foi escrito, ou esse acidente em que meu filho quase morreu. E as pessoas disseram, como diabos fez isso? E a princípio pensei, bem, foi porque eu estava saudável. Mas a realidade é que não tinha nada a ver com isso. Tinha a ver com minha mentalidade e como eu decidi me apresentar. Certo. O que aconteceu com seu filho, pra quem não sabe? Cerca de 6 semanas antes do lançamento de The Virgin Diet. Agora, vou situar todo esse contexto. Que é o maior lançamento de livro que você iria fazer. O maior lançamento de livro de todos. Eu recebo esse adiantamento do livro, invisto todo o adiantamento do livro no lançamento desse livro. E então eu peço emprestado um pouco também. Eu faço um especial na televisão pública, alinhei tudo, porque eu sei que este é o meu grande momento. Eu tenho usado, testado, obtido resultados incríveis, esse é o momento. Então, são 6 semanas antes do lançamento do livro. É uma insanidade total, com todas as coisas que ainda precisam ser feitas, Loucura. né? Loucura. E eu tenho 2 filhos, eles têm 15 e 16 anos. Sou mãe solteira, sou o suporte financeiro para os meus filhos. Meu filho de 16 anos é bipolar. Então as coisas podem ficar de ponta cabeça, nunca sabe o que vai encontrar em casa. E eu chego em casa uma tarde e ele está de mau humor. Agora ele tinha faltado à escola naquele dia. Tinha ido à escola e voltado porque tinha uma enxaqueca, da qual milagrosamente se recuperou. E agora ele quer ir para a aula de artes marciais, mas a regra é, se não ficou na escola, não pode ir para as aulas de artes marciais. Então eu digo não, ele está piorando a situação, eu estou mantendo minha posição. E eu estava orgulhosa de como estava lidando com tudo isso porque estava cansada, então não estava reagindo. Ele ficava mais e mais irritado e sai de casa furioso. Ele olha para trás para mim e diz, mãe, eu não sou tão forte quanto pensa que sou. Ele não tem nada, tem uns shorts, camiseta, sem sapatos, nada, sai furioso. Está escurecendo. Eu olho toda essa situação e penso, devo ir atrás? E penso, deixe eu ir, andar um pouco, ir para casa de um amigo. Eu entro na garagem para treinar intensamente. E a próxima coisa que eu sei, meu filho de 15 anos entra correndo e diz, mãe, o Grant foi atropelado por um carro e levado de helicóptero para o hospital local. A coisa mais estranha foi como se eu nem estivesse mais em meu corpo. Era como se estivesse me vendo pegar minhas coisas, jogar tudo em uma sacola, sair pela porta com meu filho de 15 anos, o Bryce, e meu ex-marido, e dirigimos até o hospital. E estamos tentando obter informações enquanto dirigimos, mas não dizem nada porque ele é desconhecido. Chegamos lá e primeiro nos fazem esperar numa sala de espera e não dizem nada, todos parecendo sombrios. Estamos só sentados lá, surtando. Então, somos levados para uma sala de conferências e os médicos começam a me fazer perguntas e finalmente, o que ele estava fazendo? Por que estava descalço? Por que andava sozinho? E eu disse, espera aí, não estamos num julgamento. O que está acontecendo com meu filho? E disseram,
seu filho sofreu um grave acidente. Atropelamento e fuga. Lembra de te contar o que descobri mais tarde? Ele tinha uma aorta rasgada. Uma aorta rasgada mata 90% das pessoas no local. A dele estava pendurada por um fio. O médico disse que é como uma casca de cebola. Ele tinha múltiplos sangramentos cerebrais, lesões axonais difusas, estava num coma profundo chamado de Glasgow 3, o mais profundo. Ele tinha 13 fraturas. Na verdade, quando fomos vê-lo, tinha ossos perfurando. Tinha Meu brasões cobrindo Deus. metade do corpo com vidro. Eu retirei vidro dele por meses. Oh, O meu médico Deus. disse: não podemos consertar a aorta rasgada aqui, porque teríamos que usar um anticoagulante e ele sangraria até a morte. Só pra eu entender, o que é a o que eu aorta? falei. Bombear o sangue para o seu coração, sabe? Sem a aorta, sem coração, Entendi, sem rasgado. sangue. Então, pense em ou coração ou cérebro, porque basicamente era a escolha que nos deram. Pode ter o coração dele ou pode ter o cérebro. Mas se não consertarmos a aorta, ele não terá um coração e aí ele se foi. Se consertarmos a aorta, o cérebro sangra e ele se foi. Uau. Mas... Nenhuma solução Sim. boa, né? Mas acontece que há um médico que pode fazer isso sem anticoagulantes. Agora, você sempre tem que fazer as perguntas certas. Meu ex-marido era um advogado de processo por negligência médica. Ele diz: quais são as opções? Bem, há um médico que pode fazer isso sem anticoagulantes, mas ele nunca sobreviveria ao voo de helicóptero para esse hospital. Mesmo que sobrevivesse, não sobreviveria à cirurgia. Mesmo que sobrevivesse a ambas, o que é tão improvável, ele nunca mais vai ser normal, tem tanto dano. E meu filho de 15 anos diz, então, tipo uma chance de 0,25%. Então você me diz que há uma tudo que chance. precisamos. E o médico diz, é isso aí, filho. Ele diz, aqui está meu filho de 15 anos. Vamos aceitar essas chances. E a Uau. partir desse momento eu pensei, estamos dentro. Por que tá parado? Vamos fazer isso. E é por isso que eu digo, aí está o começo. Aí está a mentalidade. A mentalidade que diz, hey, vou com abundância, não escassez. Eu ouço 0,25%. Não que há uma chance de 99,75% dele morrer. Nós ouvimos há uma chance de 0,25% de que ele vai sobreviver. Pegamos isso. Foi a primeira coisa que fizemos. Foi tipo, ok, comece a se mexer. E eu penso naquela noite porque pouco depois disso, outro garoto entrou com uma lesão cerebral naquele hospital e morreu lá. E eu estava tentando entrar em contato com os pais dizendo, tirem ele daqui. Porque muitas pessoas ouvirão a primeira opinião e dirão, ah, ok. Em vez de pensar, quais são todas as possibilidades? Como podemos estar abertos? Então, nós o levamos de helicóptero. Não tínhamos ideia se íamos pegar um cadáver. Foi uma viagem difícil. E isso, a propósito, aconteceu no meio da noite. Então, à meia-noite fizemos a etapa de cumpra minha ordem. Agora eles tinham que conseguir a concordância do médico. Havia esse médico. Mandaram um fax pro hospital. Eu tava tipo, nós estamos fazendo isso. Entraram em contato com esse médico às 2 da manhã. Agora tudo isso está sendo resolvido. O médico agora precisa reunir não só sua equipe, porque quando outro hospital assume um caso, o primeiro hospital diz, aqui ele é todo seu. Esse próximo hospital não sabe se está recebendo um cadáver ou se há algo que podem fazer. Eles concordaram com este caso, porque o médico teve que fazê-los concordar com o caso. Esse cirurgião vascular precisa reunir sua equipe, a equipe de cirurgia ortopédica, a de neurocirurgia, a equipe de cuidados intensivos, tanto para adultos quanto para crianças, e ele teve que conseguir o stent que ia usar. Mas o stent que ele queria usar era parte de um estudo que foi encerrado 2 semanas atrás. Então, sem stent em seu hospital, ele teve que pegar um de outro hospital, e então ele ia usá-lo no meu filho, que tem 16 anos, e só foi aprovado para adultos. Ele nos disse depois, eu pensei em pedir perdão. Achei que poderíamos fazer isso quando ele estivesse vivo. Eu disse, ótimo. E eu lembro quando entrei no hospital, literalmente entrando. Você quer correr para dentro da porta e em seguida não quer entrar de jeito nenhum. Porque tá pensando o que tá acontecendo. E aquele médico veio até mim e disse, esse é seu filho? Está acontecendo uma grande mobilização ao redor dele. Todas essas equipes trabalhando e eu fico tipo, aham. Ele diz, eu cuido disso. Nem se preocupe, faço isso o tempo todo. Semana passada tive alguém jogado da passarela, eu consertei, vou consertá-lo, não se preocupe, vai pra sala de espera, eu vou te chamar. Isso é Eu fiquei bom. Tipo, ok? Subi pra sala de espera, agora são 5:30 da manhã, pensei, tenho que colocar minha mente em outro lugar. Tava escrevendo posts para o blog. É, E- legal.
É engraçado, ficamos lá por 2 horas e meia e meu ex-marido estava usando uma camisa vermelha. Ele não usava antes, trocou e vestiu aquilo e dirigiu até o hospital. O meu filho depois disse: quando você e papai estavam na sala de espera, papai estava com aquela camisa vermelha. Eu fiquei tipo, uau. Uau. Ele se lembrou. Nos viu. Ele deixou o que estava fazendo, veio até nós, nos verificou, voltou pra lá. Ele nos disse várias coisas. Eu fiquei tipo, eu sempre fui fascinada por essa coisa toda de quase morte. Não queria experimentar dessa forma, mas é super interessante. Ele passou por essa cirurgia, o médico veio nos contar. Tudo correu muito bem. Ele diz agora, eu sou só o encanador. Não sei se ele vai acordar um dia, não é comigo. Vocês podem falar com os neurocirurgiões. Estávamos lá em cima, fomos de volta para baixo, fomos falar com os neurocirurgiões, diziam, o cérebro tá tão danificado. Eu fiquei, não tô ouvindo isso, não vou ouvir isso. E eu fui ver o Grant e fiquei lá. E estava pensando, o que eu faço? E aí, eu surtei. Você tenta controlar todos esses pensamentos porque eu não quero que nada entre na minha mente, nada negativo. Porque parecia que isso se tornaria realidade. Só preciso me apegar ao positivo. E foi engraçado porque eu estava lá, recebi uma mensagem de texto de uma cliente que eu não conhecia muito bem, nem sabia que eu tinha filhos. Eu a estava treinando em nutrição e essa mensagem, ela dizia, Grant está preocupado com você. Ele disse que vai ficar bem. Você precisa ser mais forte. Eu fiquei, ok, tudo bem. E foi naquele momento de Snap Out of It, do filme Lua de Mel. E eu, ok, vamos lá. Olhei pra ele e disse, Grant, você vai ficar 110%. Conseguimos, seu nome significa guerreiro, vamos fazer isso. Vai ser a melhor coisa. E eu continuei repetindo isso pra ele. E quando estávamos no hospital, as pessoas vinham e diziam, não sabemos se ele vai andar de novo. Eu fiquei, não, tirem do quarto. Eu não deixei ninguém ao redor dele que dissesse qualquer coisa negativa sobre ele não acordar ou não poder andar. E mais tarde ele me disse, porque literalmente ele ficou no hospital por 4 meses e meio, em coma por semanas. Agora tô no lançamento do meu livro. Daqui a um Ainda tá mês. acontecendo. O lançamento do livro tá acontecendo e eu não posso adiar isso. Eu lembro de alguém dizer, não se preocupe com o seu trabalho. Só vai cuidar do seu doce menino. Seu trabalho espera você. E eu fiquei, não apenas meu trabalho não vai me esperar, eu ficarei falida. E por mais que os editores sejam humanos, é um negócio e é isso. Se eu não estiver lá, aquele livro vai por água abaixo. E afeta o resto dos seus livros, futuro Eu e tudo estaria mais, acabada. né? Eu olhei pra isso e pensei, aqui tá meu filho, deitado em coma. Vou fazer o que for preciso pra trazê-lo a 110%. Isso não vai ser barato. Eu preciso da grana pra Tenho que fazer acontecer. E então, esse lançamento do livro acabou de ser 10 vezes maior. Agora eu queimei todos os barcos. Eu estou tomando esta ilha. E eu percebi que havia 2 coisas que eu tinha que fazer. Estar com meu filho. Terceira principal causa de morte, morte por médico, todas as coisas que acontecem nos hospitais. Terceira principal causa de morte. Primeira principal causa de morte para crianças, lesões cerebrais. Eu fiquei, eu não vou sair daqui. Mas tenho que fazer desse livro um enorme sucesso. Eu sentava ao lado do meu... Há fotos de mim no hospital conversando com ele, trabalhando no lançamento do meu livro, só compartilhando o que tô fazendo, falando sobre isso, e mais tarde ele disse, mãe, o Homem Cinza veio ao hospital, desceu, e me perguntou se eu queria viver ou morrer. E eu não queria viver. Mas eu continuei ouvindo sua voz, então eu disse a ele que sim. Uau! Eu sei, é bem louco. Então, eu fiquei muito essencial. Eu amo aquele livro Essencialismo e a Única Coisa. E eu sou realmente ruim em fazer isso. Todos nós, muitas ideias, todas essas coisas que você quer fazer. A razão pela qual o Virgin Diet é um grande sucesso é que eu não tinha nenhuma outra opção. Eu não ia tentar Era tudo ou torná-lo nada. bem-sucedido. Foi tipo, não, isso é um salva-vidas agora. É isso. Uau! Como está o seu filho agora? Bem, você pensaria que os 4 meses e... Os 4 meses e meio no hospital foram a parte difícil, né? Não. Os 4 anos desde então têm sido a parte difícil. E me fizeram perceber que eu tenho um propósito muito maior em divulgar informações sobre saúde cerebral. Obviamente, ele teve uma lesão cerebral grave.
Acontece que 17 milhões de pessoas por ano têm uma lesão cerebral. 17 milhões. Você já bateu a cabeça? Eu jogo futebol, então bati a cabeça muitas E vezes. assim, pensamos sobre futebol americano, futebol, vôlei, na verdade, é um dos esportes mais problemáticos. Todos os veteranos, qualquer pessoa que esteve em um acidente de carro. Eu estive num acidente de carro onde fui atingida de frente. E na traseira, na autoestrada, isso partiu meu SUV Lexus ao meio. Foi um grande impacto. Eu desmaiei, fui para o hospital e eles disseram, ok, vai demorar um pouco. E eu fiquei tipo, só tempo? Quando Grant estava saindo do coma, disseram, vai ser feio. Agora eu não tinha ideia. Só vi filmes e nos filmes as pessoas saem do coma, olham amorosamente e dizem, eu te amo. Então pensei que ele acordaria e diria, eu te amo, mãe. Não é isso que acontece. Não é isso. 25% das pessoas que têm lesões cerebrais tentam se matar ou pensam nisso. É uma coisa assustadora. Nos últimos 4 anos eu me comprometi a torná-lo 110% e descobri isso. E depois levar essas informações para o mundo. Porque quando alguém tem uma lesão cerebral, não é só a pessoa afetada. Afeta a todos. A família toda, amigos, tudo É mais. incrível. Então ele provavelmente tentou se matar agora umas 10 vezes nos últimos 4 anos. Eu fui até ele e fiquei tipo, eu não passei por tudo isso? Você não vai fazer isso. Não enquanto eu estiver aqui. Mas é como se eles fossem prisioneiros em seus cérebros. É uma coisa muito assustadora. É desafiador. Acho que eu já mencionei da última vez que a gente conversou. Meu pai sofreu um acidente de carro 11 anos atrás. E teve uma lesão cerebral muito traumática, ficou em coma por meses e nunca mais foi o mesmo. Mesmo 11 anos depois, eu posso ter uma conversa com ele tem algumas características do passado, mas eu não sei se é mais o pai que eu costumava ter, né? Ele é uma pessoa completamente diferente, precisa de muitos cuidados e ajuda. Ele não consegue lidar com palavras da maneira que ele gostaria, ele esquece bastante, tem amnésia. Então ele não consegue se lembrar de muitas coisas, ele repete várias vezes, então é um desafio muito grande, né? Houve um crescimento e eu sou grato por ele ainda estar por perto, mas também é muito desafiador, Você né? pode curar o cérebro a qualquer momento. Há tanta informação que precisa ser divulgada. E tive sorte porque, no momento em que aconteceu, tenho ideias para o seu pai. No momento em que isso aconteceu, enviei um SOS para minha comunidade. Eu disse, não preciso da simpatia, preciso do apoio. O que tem? Daniel Lehman estava no hospital comigo. Eu tenho recursos incríveis. Barry Sears estava me ajudando. Com toda a questão do óleo de peixe, Dr. Michael Lewis. Eu consegui o cara que descobriu as coisas sobre a progesterona, conversando com eles. Eu tive muita sorte com tudo isso. Ele tem tomado óleo de peixe em doses altas, fez progesterona. Estamos fazendo células-tronco intratecais. Ele está cultivando suas próprias células-tronco, injetando-as na coluna. Isso está acordando ele. A memória dele voltou aos 3 ou 4 anos agora. Tudo está mudando. Porque estou vindo de um lugar de... Eu acredito que podemos consertar isso e vou fazê-lo ficar 110%. Porque há coisas que o fazem melhor por causa do acidente. Agora ele é empático. Ele nunca foi uma vítima. Mas essas histórias que todos nós temos, todos tiveram alguém que teve contato com uma lesão cerebral e sim, isso pode mudá-lo para sempre, mas seu cérebro pode continuar se curando a qualquer momento. Nós fizemos óleo de peixe. Eu tinha um liquidificador no hospital. Assim que ele começou a mostrar que podia comer, ele realmente cuspiu a própria sonda de alimentação e eu fiquei, ok, eu tô totalmente dentro. Eu tava fazendo smoothies pra ele. Não conseguíamos fazer o hospital fazer o óleo de peixe como eu queria, então eu fiz. E o creme de progesterona. Mas foram as células-tronco e depois o neurofeedback, ping-pong. Houve muitas coisas que fizemos, mas as células-tronco têm sido, pra mim, a maior esperança. E algo que compartilharei com você depois disso seria pro seu pai. Porque, honestamente, olha o que acontece após uma lesão cerebral. Depressão, ansiedade, problemas de memória. E então pensa no fato de que, a qualquer momento, 50% de nós tem algo relacionado à depressão, ansiedade, problemas de humor. 26,5% das pessoas em sua vida terão algum tipo de doença mental. E você pensa, existe uma correlação aqui? Sim, acho que existe. Acho que estamos diagnosticando erroneamente lesões na cabeça, porque não pensamos nisso. Acabei de ter uma amiga postando no Facebook. Eu mandei uma mensagem e eu disse,
Você tem um problema aqui. Ela disse, meu marido caiu do topo da van. Ficaram presos na toalha de praia enquanto ele estava colocando as pranchas de surf e ele ficou inconsciente. Depois, falando coisa sem sentido, levamos pro hospital e disseram que ele tá bem, não tem uma lesão. Eu disse, claro que ele tem uma lesão. Como ele não teria uma lesão na cabeça? Né? Uau. Mas essas Louco. são as coisas que precisamos tratar. Precisamos ensinar as pessoas que não é só uma questão de tempo. E sim, há muitas coisas que você pode fazer. E pode fazê-lo para sempre, porque tudo continua se curando. Seu pai ainda tem. Há muitas coisas que você pode fazer. E ele está indo melhor, seu filho, depois de 4 anos? Sim, Você passou eu por vou te muito? dizer que em algumas coisas ele está a 110%. Existem partes dele que estão melhores do que antes do acidente. Ele é mais empático, mais gentil, nunca culpou essa mulher. Essa mulher que o atingiu saiu do carro, ofegou, voltou para o carro e foi embora. Ela ficou Sim, assustada. e as pessoas perguntam, você encontrou a mulher? E uma das partes do Miracle Mindset é o perdão. Eu digo, eu nunca me concentrei nisso. Tive que me concentrar em salvar meu filho. Ok, ela não deveria ter ido embora. Mas eu não sei, talvez tivesse filhos em casa. Eu não faço ideia da situação dela, não importava. Ela viu outra pessoa chegar para protegê-lo. E eu não sei quem estava errado aqui. E nem importa. É como, agora estamos aqui. Ela tem a própria vida para lidar. Ele pode ter corrido na frente, Nunca quem sabe, né? saberemos. Nunca Ninguém saberemos. Ele não se lembra, é. O que é que vai mudar pra você, né? Sabendo quem ela é. O que é Foi que... interessante, porque quando eu estava no hospital, meu ex-marido ligou e disse, ok, encontraram a mulher. E todas essas coisas surgiram. Essas coisas de mãe ursa, eu fiquei tipo, onde ela tá? E é quando percebe, eu tenho que trabalhar nessa parte do perdão, porque você tem que perdoar ativamente as pessoas. Isso não acontece apenas de, ok, não vou me concentrar nisso, vou só salvar meu filho. Eu tive que voltar e perdoá-la. Tive que perdoar meu filho por ter ido fazer isso, tive que me perdoar por não tê-lo impedido. Há muito perdão que teve que acontecer só para ficar de bem com tudo isso. E você não pode simplesmente colocar no armário. Existe alguma coisa que você ainda não perdoou? Sabe de uma coisa? Eu tenho muitas coisas para perdoar. Então, nosso amigo Dave Asprey, nos 2 verões passados, ele me pressionou. Como você sabe que ele pode ser tão mandão? Ele disse, JJ, você tem que vir para os 40 anos de Zen. Porque ele viu o que aconteceu com tudo isso. Desenvolvi transtorno de estresse pós-traumático bem ruim, você pode imaginar. E nada me trazia alegria. Eu consegui o Virgin Diet, que se tornou um best-seller do New York Times. E então eu fiz mais 3 livros e até esqueci que os fiz. Alguém disse, o que fez de legal nos últimos 6 meses? Eu disse, nada. Eu até esqueci, eu tava confusa. E ele disse, você vai para esse evento. E era uma semana de neurofeedback. Você coloca coisas no seu cabelo. Esses caras tiveram sorte. Nenhum deles. Eu estava com o Joe Polish e eu tava tipo, ninguém mais precisa lidar com isso. Tinha que colocar eletrodos na cabeça e você literalmente estava embaixo das câmaras. E eles não me disseram o que era quando eu tava indo, eu tava tipo, ok, vou tá lá. Você trabalha através do perdão porque a maneira mais rápida de aumentar sua frequência alfa e ser mais criativo e mais feliz é perdoar. Porque se você está com raiva, isso simplesmente esmaga sua alegria. Com certeza. Isso é um termo científico, então. Enquanto eu passo por esses primeiros dias trabalhando no perdão, eu tô pensando, vou ficar aqui o ano todo. Porque Isso é temos como uma vida descascar inteira disso, cebolas. né? Pensa, ok, preciso perdoar Grant, tenho que perdoar essa mulher, bem, tenho que me perdoar, mas temos que voltar a tudo que levou a isso? E eu continuei voltando cada vez mais longe, e Dave é um dos meus melhores amigos, e eu tô tipo, acho que posso perdoar minha mãe biológica. Ele diz, você acha? Eu acho que pode até voltar mais atrás. Eu penso, meu Deus, ok. Acho que é um ponto importante de se destacar, é que o perdão é um processo do qual você nunca termina. Porque há coisas que surgem o tempo todo. Com Eu certeza. verifico. Eu estava realmente com raiva de alguém por algumas semanas e eu fiquei tipo, você sabe como passar pelo perdão? Deixa isso ir. E não é uma questão de simplesmente dizer, ah, tudo bem. Você tem que perdoar ativamente. Você tem que passar por e sentir todas as razões pelas quais está chateado com eles e depois passar pro lado deles e dizer, tudo bem, vamos olhar do ponto de vista deles. Vamos ser eles por um minuto. O que é enorme, muito revelador. E depois encontrar o presente em toda a situação, porque sempre há um presente. Você não vai crescer quando tudo estiver perfeito. Certo. Isso é verdade, uau. Eu tô curioso sobre... O que você acha que é o equívoco em torno das pessoas que passaram por experiências
que alteraram a vida. Você passou isso com o seu filho, eu passei com o meu pai. Para pessoas que não passaram por isso, o que é que você acha que é um equívoco em torno disso? Um equívoco delas. Então, a maior coisa que as pessoas me disseram desde que o Grant foi atingido é: sinto muito. Eu olho pra isso e digo: bem, ele não morreu, né? Sabe? E eu acho que nosso equívoco em relação a qualquer coisa, seja isso, ou só uma coisa realmente ruim acontecendo. Digamos que você foi à falência, ou passou por um divórcio, qualquer coisa assim. E se transformarmos isso em: isso vai ser a melhor coisa que já me aconteceu. Eu vou ser melhor por causa disso. Eu vou ser uma pessoa melhor, um pai melhor, um marido melhor, seja o que for, né? Sempre há algo ali. E no momento com o Grant, eu tava com muito medo. Quando estávamos tomando aquela decisão de que vamos desobedecer a esses médicos, eu fiquei do lado de fora do hospital. Fiquei totalmente presente, o que nunca foi muito fácil para mim fazer. Eu simplesmente fiquei lá fora. Agora eram 23 horas, e eu fiquei lá fora, e eu vi, e fui tipo: Grant, o que quer que eu faça? Porque meu grande medo era contrariar os médicos, entrar lá, ser mandona, dizer a eles o que vão fazer. Não tem nenhum problema fazer isso. E ele é um vegetal ou está tão danificado? E eu pensei: eu quero fazer o que for melhor para ele. Essa é toda a coisa. O que eu faço? E eu simplesmente fiquei lá fora e fiquei quieta. E foi engraçado. Eu estava descrevendo isso para esse cara, Russ, que fundou o Instituto Hoffman. Ele disse: você sabe que teve uma experiência divina lá? Eu fiquei, tipo, tive? Porque eu simplesmente fiquei lá fora e foi como um raio. Bum! Salve seu filho. Eu entrei marchando, fiquei tipo: é isso que vamos fazer. Foi como se eu soubesse exatamente o que precisava fazer. Mas ainda há momentos ao longo do caminho em que eu me sentaria. Quando ele saiu de um coma, estava olhando para o espaço, olhando para o lado. Tenho fotos, você pode ver que não tem ninguém em casa. Movendo o braço para frente e para trás por dias. Eu pensei: o que eu fiz? Eu tive que gerenciar todo esse medo. E é por isso que eu simplesmente me agarrei à esperança. E se você disser: ok, meu plano é que ele seja 110% e aqui está o que vou fazer para isso. E todos os dias você procura por qualquer pequena vitória que lhe diga que você está indo na direção certa. Às vezes uma vitória muito pequena. Ele franzia o nariz. Não havia por meses e meses e meses, anos, nenhum sinal de que ele ia ser 110%. Mas eu simplesmente achei: você sabe de uma coisa? Vou com 110% porque se eu chegar a 80 eu ganhei. E já com certeza. ultrapassamos os 80. Agora estamos entre 90 e 110. Isso é ótimo. E há momentos muito difíceis, mas são poucos em comparação com os momentos muito bons. Existem momentos ruins até para pessoas Eu saudáveis, sei. né? Coisas horríveis para pessoas que têm o cérebro tudo bem resolvido. Tá tudo bem, a gente nunca vai ser perfeito. Eu tô curioso, você ensina nutrição e saúde física há muitos anos e agora teve essa experiência de saúde espiritual e mental. Então, o que é que você aprendeu com esse processo lá do espiritual do bem-estar? Ele é tão importante quanto o lado nutricional e físico para você, ou sempre foi assim? Como se relaciona com isso? Eu nunca dei atenção a isso antes. Quando você falou sobre mentalidade, isso simplesmente era quem eu era, e eu nunca realmente olhei para como você desenvolve isso. Eu sou muito do lado esquerdo do cérebro, então acho que a razão pela qual sempre me concentrei em nutrição e exercícios foi porque eram mensuráveis. Era tão óbvio, eu poderia desenhar um Resultados. algoritmo. Sabia exatamente que se você tivesse tantos quilos, faria isso. E de repente as pessoas diziam: como fez isso? Eu ficava tipo... E então, quando passava por isso, pensei: será que consigo ensinar isso? Existe uma maneira de ajudar alguém a desenvolver essa mentalidade? Depois que sabemos que você não está em uma mentalidade fixa, não é vítima, que a vida não acontece com você, que você pode ser responsável por sua vida, controlá-la, construí-la, criá-la por causa da mentalidade. A próxima pergunta é: pode fazer isso? Pode construir isso? É como um músculo? Ok, digamos que a mentalidade é um músculo, pode desenvolvê-lo. Então, o que é exatamente? Porque eu tenho que medir tudo, né? Dá pra sim, medir? Dá pra medir. E então eu dividi em quais eram os meus atributos que eu via em mim. E então, comecei a conversar com pessoas quando entrevistamos você e um grupo de pessoas que eu achava que estavam fazendo coisas incríveis. E aqui está o denominador comum. Todas as pessoas que conheço na minha vida que estão fazendo coisas incríveis
passaram por algumas coisas ruins. Todas elas. Todas. E à medida que eu ia passando por isso, pensava, quais são os atributos comuns? Coisas como mentalidade de abundância, coragem, resiliência. Eu apenas construí tudo isso e depois criei uma maneira de avaliá-los. Porque meu pequeno lado esquerdo pode lidar totalmente com isso. Então levei um grupo de pessoas para isso, queria ver, será que consigo treinar isso? E aqui tá o que é louco, porque eu nunca me vi. Estou aqui fazendo isso e vendendo esse livro de PD, e estou tipo, não sou uma pessoa de desenvolvimento pessoal, sou nutricionista. Mas, na realidade, não somos todos professores de desenvolvimento pessoal, todos nós, em qualquer nível. Uma mãe é uma professora de desenvolvimento pessoal. Com certeza. Então, estou conduzindo esse grupo através disso, e isso nunca aconteceu. Aliás, quando levo pessoas por um programa de dieta, ver pessoas alcançando resultados incríveis, isso impacta nas outras áreas da vida. Mas esta é a primeira semana de uma chamada de coaching. E estamos passando por esse primeiro exercício para construir resiliência. Essa garota entra e diz, quero fazer isso, mas não consigo. Eu pergunto, ok, por quê? O que está impedindo você? E ela responde, não me sinto boa o suficiente. Não me sinto digna. Eu digo, bem, se você fosse digna, se sentisse assim, o que diria sobre si mesma? Ela responde, bem, as pessoas não acreditariam, mas eu sou inteligente. Eu digo, ok, isso parece bom. O que mais? E ela começa a listar todas essas coisas sobre si. E eu coloco no grupo de Facebook, Angel é inteligente, é gentil. Então eu coloco, Angel é digna. E de repente todas essas pessoas na chamada estão na página escrevendo, Angel é digna. E eu observo isso, minha equipe, e eu tenho alguns caras grandes que estão chorando. Estão chorando no escritório. E eu penso, uau. Porque eu estava me afastando disso e eu digo às pessoas, se algo é assustador, é aí que precisa fazer. Se não é assustador, não tá jogando grande o suficiente. Isso me assustou, fazer isso me assustou. Isso me aterrorizou. Nutrição, eu sei que você pode fazer o dia todo. É fácil. E é por isso, honestamente, porque tô fazendo isso, porque me aterroriza. E eu sei que tenho que fazer. Eu vejo a diferença nas pessoas quando fazem isso. Você passa e aprimora sua mentalidade. Pode lidar com sua saúde, pode mudar o seu negócio, pode ter um relacionamento melhor. Todas essas coisas vão se elevar. Mas se você não consertar sua mentalidade, você tem uma mentalidade fixa que acredita que não pode fazer, que a vida acontece com você, que você é a vítima, não importa quão boas sejam nossas estratégias, não vai adiantar. Então, no que se resume, a dignidade primeiro é a base do que você ensina como construir a sua confiança? Na verdade, o que faço primeiro é medir novamente, porque estou sempre avaliando. E então eu apenas começo com eles. Eu tenho 7 lições que acompanham as lições do livro. E de novo, quando as pessoas começaram a dizer, como você fez isso? Minha primeira resposta, quando as pessoas diziam, como conseguiu? Eu dizia, bem, eu estava saudável quando entrei no hospital. E eu tava. Fisicamente, Eu entrei e eu estava super pois é. fisicamente saudável. Eu estava sob um estresse ridículo, então decidi que meu autocuidado vinha acima de tudo. E eu sei que as pessoas pensam, bem, isso é muito egoísta. Eu digo, na verdade, foi a coisa mais altruísta que eu poderia fazer. Você não vai pra UTI se estiver doente. Eu pensei, se vou tomar decisões de vida ou morte, vou superar isso. Não posso ter nenhum resfriado. Eu estava dormindo 8 a 9 horas por noite, fazia treinamento pesado nas escadas do hospital. Tinha amigos enviando comida, eu estava nisso. Dominei essas coisas. E no começo, quando as pessoas diziam, como fez? Eu disse, eu estava super saudável. Quando percebi que nada disso era verdade, foi a decisão acima disso. E então eu pensei, bem, como eu levaria alguém por isso? E é realmente levá-los através de uma série de lições e olhar para cada uma dessas coisas como passamos de uma mentalidade de escassez para de abundância. Como fazemos isso? Como fazemos isso? Na verdade, tem um exercício muito louco que leva as pessoas a fazerem, que alguém me fez fazer. Eu tive um mentor nos meus 20 anos que me fez fazer esse exercício bobo. E ela faz você pegar uma folha de papel e escrever tudo o que você quer, e então você vai preenchê-la. São coisas físicas ou conquistas ou Coisas físicas. saúde? Eu quero esse carro. Ela diz, não me importo, seja materialista, Uma casa, um pode carro, ser. seja lá o que for. Que tipo de férias, joias, sapatos, tudo, escreva tudo, preencha tudo. E eu ainda me lembro de estar sentada nessa sala, me lembro de onde estava escrevendo, me lembro do que escrevi. Eu queria um Jaguar verde azulado e queria um condomínio em Maui. E eu pensei que estava pensando muito grande. Grande, ok. Então ela diz, tudo bem, me diga o que está na sua lista. E há um monte de nós aqui.
mas ela era minha mentora. Então eu estou listando e ela diz: "Ah, isso é ótimo. Eu só tenho uma pergunta para você sobre o Jaguar. Por que que você só quer um?" E eu disse: "Bem, eu não preciso de mais de um." Ela diz: "Eu não perguntei o que você precisava." Então ela diz: "Então esse condomínio em Maui, por que só um condomínio?" "Ok, vou pegar uma casa." Ela diz: "Por que você queria um condomínio?" Eu disse: "Não preciso de tanto." E ela: "Não é sobre o que você precisa. Por que não a casa?" Eu disse: "Ok, casa." Ela diz: "Por que não Maui?" E foi louco quando você começa a perceber que nos limitamos o tempo todo. Sempre fazemos isso. Apenas dessa maneira de pensar, de começar a pensar, Mesmo com posses físicas, sim, e isso é um sinal disso. A maneira como você faz uma coisa é a maneira como faz tudo. Mas eu vou dizer que para mim, e eu sempre olho para isso, esta vai ser a minha analogia de vegetais, porque na saúde eu penso, caramba, tantas coisas melhorariam se as pessoas dormissem melhor e comessem mais vegetais. Muita coisa melhora. Estamos tão preocupados com, estou recebendo o suficiente desse micronutriente, eu digo, come o vegetal. A gratidão é para os vegetais. Pensamos em vegetais para a saúde e gratidão para o desenvolvimento pessoal. Você quer ficar mais resiliente, quer mudar sua vida. A melhor coisa que você pode fazer é começar cada dia em gratidão. E quando olhei para trás e pensei, o que me ajudou a passar por tudo isso no hospital? A maior coisa foi garantir que eu tinha minha rotina matinal ajustada e todos os dias era levantar e quais são as coisas pelas quais sou grata? 3 coisas, anote e encontre algo. As pessoas estão tipo, eu não tenho nada. E eu digo, você está acordado, vivo, seus olhos abertos. Você pode fazer isso. Essas são algumas das coisas que eu construí nas lições. Mas essa era a grande interrogação. Será que isso pode ser ensinado sem você ter que passar por tudo isso? Mas é aqui a outra coisa. Você nunca sabe quando vão acontecer. Você nunca E sabe. você está pronto? E como fica pronto? Bem, tem que encarar o medo, você tem que fazer coisas que te assustam, sair da sua zona de conforto, tem que buscar isso ativamente. Senão, você não vai. É por isso que acho ótimo ter coaches e comunidades de apoio que torcem por você para ir e fazer as coisas difíceis. Porque na vida tendemos a evitar fazer as coisas difíceis. Com certeza, é. E no livro você tem exemplos de como construir essa mentalidade, todas essas lições, né? Certo. Eu quero fazer algumas perguntas antes de terminar com as últimas. Tem alguma coisa que você gostaria que as pessoas fizessem, mas elas não fazem? Ou as últimas? É. Mas antes de fazê-las, tem alguma Você não me pergunta? avisou sobre as últimas. Antes de fazê-las, tem uma pergunta que você gostaria que as pessoas fizessem a você, mas elas não fazem? Sabe? O que eu adoraria que me perguntassem, porque acho que é uma percepção. Quando você olha para alguém, se senta, você disse, ok, você esteve no Dr. Phil, tem esses livros, e parece que foi fácil. E que você apenas passa e vai para um estúdio de TV, ou escreve um livro, e o que eu quero que as pessoas vejam é a luta. Porque acho que quando apenas vemos isso e não estamos lá, todos nós nos julgamos e pensamos, nunca poderia fazer isso. Olha, lançaram esses livros, acabaram de entrar nesse programa de TV. Todos temos medos e todos nós lutamos. E acho que essa é a grande coisa que eu gostaria de destacar mais em entrevistas. O que é assustador e qual é a sua luta. Ok, então o que é assustador e qual é a luta agora? Eu realmente analisei muito o que tem sido super importante. E eu estava conversando com meu noivo sobre isso, e eu disse, não há muitas coisas que me assustam. Você pode tirar todo o meu dinheiro e vou trabalhar e ganhá-lo novamente. Eu não preciso ter muitas coisas chiques. E não tire meus sapatos. Mas o que me assustaria é perder as pessoas ao meu redor que eu amo. Isso é o grande. E então, qual é a luta realmente? Eu sou uma criança adotada, e há uma coisa com crianças adotadas. E eu nunca quis realmente falar sobre isso, porque sempre pensei que pareço uma reclamona, como se eu fosse ingrata. Porque quando você é uma criança adotada, na época em que eu fui adotada, meus pais tiveram que lutar muito para poderem adotar uma criança. Eles faziam muitas verificações,
Mas minha mãe biológica me deu para adoção. Ela estava noiva do meu pai biológico e ele queria que ela tomasse quinino e abortasse. Uau! Graças a Deus, ela disse não. E ela foi para um lar para mães solteiras em São Francisco e me deu para adoção. E então eles me colocaram no lar adotivo por 6 semanas. Eles faziam você ter um período de espera e eu pensava, bem, esse é o pior plano de todos. 6 semanas de limbo para um bebê durante esse momento mais importante de vínculo. E então me colocaram neste lugar com meus pais adotivos, que fizeram o melhor que puderam, mas nunca houve esse vínculo. É como se então você cresce se sentindo não amado e sem valor. Essa é a maior coisa. E quando você começa a olhar para o que você quer na sua vida, então você pensa, bem, por que que eu quero isso? Por que eu quero isso? Por que eu quero isso? E você pode repensar tudo isso. Eu pensei, no final, porque eu quero todas essas coisas é porque você só quer ser amado. Você não precisa fazer muitas dessas coisas porque não é tão importante mais. Você só pode... Ser amado. Ser amado. Amar e ser amado. É muito mais fácil. Uau! Amar as pessoas e permitir que te amem. Eu não sabia muito isso de você. Você conhece seus pais biológicos? Já os conheceu? Sim, eu conheci meus pais biológicos. Fui rejeitada de novo. Não uma, mas 2 vezes. Meu ex-marido me lembrou disso. Tenho um relacionamento super bom com meu ex-marido, mas procurei minha mãe biológica porque como não ia querer saber? Claro. E de novo, meus pais adotivos foram ótimos pais, se esforçaram muito mesmo. Eles sempre... Eles foram abertos sobre isso desde Foram cedo? abertos sobre isso, sempre me contaram sobre. E é engraçado porque a grande mentira para crianças adotadas é que você é tão especial porque mais pessoas te queriam. Eu penso, não é verdade. Eu sou mãe, sabe? Claramente, como você viu, você teria que me matar para tirar meus filhos de mim. Eu faria qualquer coisa. Isso tá no nosso DNA. Então, quando você tem alguém, e eu sei porque eu passei pelo protocolo do perdão, porque David disse sim, acho que precisamos ir, sobre como era para ela ser uma mãe solteira, assustada, noiva desse cara, que agora queria que ela abortasse e ela não queria me entregar para a mãe maluca dele. Então, ela fez o melhor que pôde. E agora eu realmente perdoei totalmente. De repente pensei, ok, eu a perdoei minha mãe, todo mundo. Mas conheci minha mãe biológica e meu pai biológico. E ele me fez fazer um teste de paternidade. E 99,999. Uau. Eu disse, ok, faremos isso. E Quantos anos tinha? eu tinha 25. Uau. Então, meu pai biológico nunca havia contado para a esposa. Ele ainda estava apaixonado pela minha mãe, o que tornou estranho, porque quando eu conheci ele disse, meu Deus, você é igualzinha a ela. Eu disse, ok, chega. Mas ele se casou com uma debutante, tipo Miss Oregon. Então, só o tipo de pessoa que não é meu tipo de pessoa. E eles moravam em um lugarzinho. Eles são muito provincianos, nunca saíram de Oregon. Tinham literalmente uma cerca branca. Então, eu apareci e pensei, oh. Ele disse, nunca contei a ela sobre você. Eu disse, bem. Então, esse foi o problema. Eu conheci todo mundo, mas não é como se fossem sua família, não é sua família. Quando as pessoas falam, seus pais reais, os pais reais são as pessoas que tiveram que lidar com você quando crescia. Você Esses são seus chorando, pais reais. resmungando. Choramingar, resmungar, esses são seus pais. Essas pessoas eram meus pais biológicos, mas não são os meus pais. Então, coloca você numa situação em que não há realmente lugar para eles. Qual lição você aprendeu sobre sua mãe biológica? Há uma lição que ela te ensinou ao longo da vida? Quer ela tenha te dito ou não, mas algo que você aprendeu que foi poderoso para você? Sabe, ela me ensinou ao não fazer, e é interessante porque acho que às vezes os modelos negativos podem ser os mais poderosos. Entendo agora que ela me deu para adoção porque acreditava que era a melhor coisa a se fazer. Ainda acho que sempre que possível crianças devem estar com suas famílias biológicas, porque há essa conexão que é genética. Quando a conheci, desci do avião e vi uma mulher vestida exatamente como eu, com os mesmos gostos. Cresci numa família muito tradicional, com pais que jogam golfe e um pai que tem um emprego esperando por um navio chegar. Muito diferente de mim. Meu pai é um empreendedor em grande escala, minha mãe é cientista, toda a família deles são atletas, a família deles são modelos. Foi como se finalmente encontrasse a minha tribo. Mas foi engraçado quando a conheci de novo. Ela era muito crítica. E a coisa
que você... Aos 25, quando você tinha 25? Sim, ela estava julgando quem eu era e como eu era. Uau. Foi interessante ver, porque sou uma mãe e posso não amar todas as escolhas que meus filhos fazem, embora seja muito raro ter problemas com eles. Eles podem fazer coisas com as quais não concordo, mas eu os amo incondicionalmente. Isso nunca vai mudar. Foi interessante ver isso porque eu pensava, quer saber? Acho que o presente mais poderoso que você pode dar aos seus filhos é o amor incondicional. Essa foi a grande lição que aprendi com isso. Uau, ok. Incrível. Obrigado por compartilhar e me informar que é isso que você quer que as pessoas perguntem a você. Pronto? Bem, agora não precisam porque eu viro a resposta. Exato. Tem mais alguma coisa que você queria que te perguntassem mais? Não, agora eu tô totalmente nervosa com essa coisa de rodada rápida. Ok. Algumas perguntas finais. Você vai mandar bem. Essa se chama Três Verdades. E daqui a muitos e muitos anos a partir de agora, você escreveu muitos best-sellers, alcançou tudo o que queria. E tudo o que você quer tá na lista dos sonhos que você anotou, você conseguiu. Você tem esse estilo de vida abundante, qualquer coisa que você quis aconteceu. E é o último dia para você daqui a muitos e muitos anos e por qualquer razão, seus livros foram apagados, seus vídeos, seu trabalho que você fez se foi. E é o seu último dia, sua família tá lá, seu bisneto muito, muito distante se aproxima de você, ele dá um pedaço de papel e caneta e lhe diz, olha, a gente não tem nada físico para se lembrar de você, mas você pode escrever 3 coisas que você sabe que são verdades e de todas as lições que você aprendeu, todas as experiências que teve, as pessoas que conheceu, quais são as 3 coisas, 3 verdades que você deixaria para trás? E é tudo que teríamos para lembrar de ti. 3 lições. A primeira lição tem a ver com integridade. Sempre vivi como se qualquer coisa que eu fizesse pudesse ser publicada no jornal, que estou sendo verdadeira comigo mesma. Minha mensagem, então viva com integridade. Em segundo lugar, coloque sua família e seus entes queridos acima de tudo. Eles são o seu maior presente. Em terceiro lugar, perdoe. O mais rápido possível. Isso foi ótimo, obrigado. E eu quero tirar um momento, JJ, para te agradecer por perdoar todas as pessoas em sua vida e por desenvolver essa mentalidade incrível, porque as coisas que você aprendeu e as coisas que passou foram desafiadoras, mas estão criando tantas bênçãos no mundo para tanta gente, então eu agradeço por você ter esses dons que você tem, sua criatividade, trabalho duro, por superar desafios e também por se apresentar de maneira diferente agora do que antes por causa dessa luta que você enfrentou. Então eu quero te agradecer por todos os seus dons incríveis. Obrigada. De nada. Tem uma pergunta final que eu quero fazer a você, mas antes disso, compre o livro chamado The Miracle Mindset. Consiga agora mais lições sobre como ter essa mentalidade abundante e realmente poder superar desafios na sua vida. Então, lê esse livro. E a pergunta final que eu quero fazer é: qual a sua definição de grandeza? É bem simples. Deixe melhor do que encontrou. Essa é a grande coisa que eu me esforço para fazer. Quando eu deixar esse planeta, quero ter certeza de que o deixei melhor do que o encontrei. É isso aí, JJ. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Agradeço. Você tem que trabalhar muito para chamar a atenção de alguém. E isso é muito comum entre as pessoas. Eu tenho que merecer amor, perseguir amor, me esforçar muito por amor. E isso não é verdade. O amor não deve ser conquistado, perseguido nem pago. Ele simplesmente está lá.